Vamos orar mais uma vez. Vamos pedir para o Senhor usar a palavra dele com poder. Senhor, a gente quer pedir que Teu Espírito Santo, poderoso, use agora, nesses nossos próximos minutos aqui juntos diante da Tua palavra, para nos preparar para tudo que o Senhor tem decretado para acontecer na história. Prepara o Teu povo para a perseguição. Senhor, nos dê coragem, ousadia, amor, graça, verdade, compaixão, convicção. Senhor, faz essa obra milagrosa nos nossos corações, que a gente possa ficar firme até o fim. Que o Senhor seja tão precioso para a gente, que a gente seja capaz de entregar a nossa própria vida por amor do Teu nome. Esse é o nosso pedido, Senhor, para a Tua própria glória. Amém. Amém. No capítulo anterior, capítulo 10, a gente viu que Jesus deu autoridade para os apóstolos fazerem exatamente o que Ele, e só Ele, é capaz de fazer. Jesus curou os doentes, fez os paralíticos andarem, purificou leprosos, ressuscitou mortos, expulsou demônios. O Senhor Jesus distribuiu poder divino para os seus representantes, os mensageiros do rei. Nós somos enviados pelo próprio rei para proclamar a mensagem dele. E existe um certo tipo de glória e honra que a gente recebe pelo nosso relacionamento com o rei. O fato da gente estar associado com o rei de alguma forma, a gente compartilha da honra dele. Uma honra que nenhum de nós é digno de carregar. Eu lembro umas semanas atrás, depois do culto, estava em outra igreja pregando, e logo depois do culto, uma pessoa veio falar comigo e eu podia ver os olhos dela brilhando. Ela estava contando para mim como que ela já trabalhou com uma pessoa muito conhecida, famosa. E ela falava com orgulho que eu já trabalhei com essa pessoa. Por quê? Porque existe uma honra que é compartilhada só pelo fato de você estar associado com o nome dessa pessoa. Agora, se existe uma honra e a gente está associado com algum ser humano que tem alguma reputação, imagina a honra que é estar associado com Cristo, que Ele próprio tem uma honra infinita. É isso que acontece com os mensageiros do rei. O Senhor Jesus é o centro de toda a história, de toda a humanidade, e Ele envia nós como mensageiros dEle. Agora, o que fica claro nesse texto é que junto com a honra vem um custo. Existe um custo pelo fato de a gente estar associado ao nome do Rei Jesus. Ele compartilha a autoridade, junto com a autoridade, ele compartilha também a perseguição que ele sofreu. 2 Timóteo 3, 12, a palavra de Deus diz que todos os que querem viver piedosamente serão perseguidos. Essa deve ser a nossa expectativa. O seu relacionamento com Cristo, através da fé, une você a Cristo. E a partir dessa união com o Senhor, é criada uma desunião com o mundo e os problemas surgem, porque o mundo passa a nos ver como inimigos deles. Então, o que o Senhor Jesus está fazendo nesse texto hoje é ajustando a nossa expectativa para a vida aqui como mensageiros. O que ele está dizendo é: esperem oposição, esperem hostilidade, esperem opressão, esperem injustiça, esperem abuso, esperem violência, esperem até morte. Porque, como eles trataram a mim, eles também tratarão a vocês. O Senhor Jesus, ele é realista. Junto com a honra vem o custo. E existem enormes razões para a gente desistir por causa da perseguição.
Mas Jesus nos mostra que as razões para a gente ficar firme até o fim são ainda maiores. Na verdade, infinitamente maiores. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Então, o assunto de hoje é perseguição. Eu quero fazer um comentário inicial, antes da gente entrar no texto, sobre perseguição. Porque o contexto da igreja nos primeiros séculos é um contexto que ele é, ao mesmo tempo, muito diferente do nosso e muito parecido com o nosso. Muito parecido. E vocês vão perceber que a perseguição está mais perto da gente do que a gente pode imaginar. Os cristãos do primeiro século, eles eram perseguidos porque eles não aceitavam adorar os deuses romanos. Eles não aceitavam adorar César, dizer que César é Senhor. Eles não aceitavam fazer isso, porque eles sabem que só Cristo é Senhor. Eles se prostram só diante de um rei. Então, eles eram considerados arrogantes, intolerantes e preconceituosos, porque eles diziam que só Cristo é Senhor. E vocês estão dizendo que nossos deuses não são deuses e César não é Senhor? Vocês são orgulhosos, arrogantes, intolerantes. Essas eram as acusações contra os cristãos. Então, nesse sentido, é diferente porque ninguém vai perseguir você porque você não diz que César é Senhor. E ninguém vai perseguir você porque você não adora a deusa Diana. Certo? Tudo bem, isso é verdade. O grande conflito hoje é ético. Ético. Os cristãos recebem exatamente os mesmos nomes. Os cristãos hoje são acusados pela sociedade, mesma coisa, intolerantes, arrogantes e preconceituosos. Por quê? A razão é outra. Porque eles não participam e aprovam da imoralidade do mundo. Porque os cristãos dizem que o aborto é uma abominação aos olhos do Deus Santo. E porque os cristãos insistem, com todo o amor do mundo, insistem em dizer que Deus definiu o casamento como a união entre um homem e uma mulher. Porque os cristãos insistem nas verdades do Senhor, por causa disso que eles são perseguidos, eles são considerados como odiadores das pessoas. Interessante que odiador, intolerante, é exatamente a mesma palavra que o imperador Nero atribuiu aos crentes na época dele, no primeiro século. Exatamente a mesma palavra. Só a razão foi diferente. Então, o meu ponto é, a porta de entrada para a perseguição hoje não é adorar outros deuses, pelo menos não os romanos e gregos, mas adorar os deuses da imoralidade e de coisas que o Senhor diz que não condizem com o caráter santo dele. Só o Senhor sabe o que vai acontecer nos próximos anos. Mas a minha oração é que o Senhor revista cada um de nós de coragem, verdade e amor. E assim a gente vai chegar firme até o fim. Eu vou dividir com vocês esse bloco de ensino do Senhor Jesus em 3 partes, 3 blocos. Ele começa falando de sabedoria e sofrimento, até o versículo 22. Depois do 23 ao 25, ele fala sobre estratégia e expectativa no meio da perseguição. E ele termina falando de pavor e amor. Pavor e amor. Como que essas duas coisas se relacionam? Então, o primeiro bloco. O Senhor Jesus começa pregando sobre perseguição, falando de sabedoria e sofrimento. Olha o cenário, o versículo 16. Fica claro que nós estamos em perigo o tempo todo. Eis que eu os envio como ovelhas no meio de lobos. Agostinho é considerado por muitos como o teólogo mais influente da história cristã. Em 391, ele foi ordenado ao ministério, meio contra a vontade dele. Todo mundo empurrou ele ali para a frente da igreja e ordenaram ele como ministro. E ele começou a chorar. Ele começou a chorar. E as pessoas na igreja ficaram pensando, ele está chorando porque ele queria ser um bispo. E ele está sendo ordenado só um sacerdote. Na época tinha essa diferença na hierarquia. E chegaram para Agostinho e falaram, Agostinho, calma, não se preocupe, Agostinho, em breve você vai se tornar um bispo. Mas Agostinho não estava chorando por causa disso.
ele falou, não é por causa disso que eu estou chorando. Eu estou chorando porque eu sei o que vai acontecer comigo quando eu assumir essa posição. Eu sei do perigo que eu estou correndo. E é por causa disso que ele estava chorando. Ele não sabia se ele teria força para enfrentar tudo que poderia acontecer com ele. Agostinho sabia que ele era só uma ovelha, indefesa e fraca, no meio de lobos vorazes, querendo devorar ele. E olha quem são esses lobos. Versículo 17 diz que, define os lobos, diz que nós devemos ter cuidado com os homens. Esses homens são os lobos, porque eles os entregarão aos tribunais e os açoitarão nas suas sinagogas. É essa a expectativa que um crente deve ter aqui nesse mundo. O Ministério Portas Abertas diz que hoje, dia 5 de junho de 2022, hoje existem 340 milhões de irmãos nossos que correm perigo e são perseguidos. Em um ano, 4.300 igrejas são atacadas simplesmente porque eles amam o Senhor. A cada 2 horas, um irmão nosso morre. Cada 2 horas. O que significa, desde a última reunião no domingo até hoje, durante essa semana, 84 irmãos nossos pagaram com a vida deles, porque eles amam o Senhor Jesus. E desde que a gente chegou aqui na igreja, até a gente ir embora, mais 2 irmãos nossos vão ter dado a vida por aquele que deu a vida por eles. Seguir Cristo é uma honra, mas é perigoso, tem o seu custo. A ordem de Jesus é, versículo 16, segunda parte do versículo 16. Portanto, já que eu estou enviando vocês como ovelhas no meio de lobos, portanto, sejam prudentes como as serpentes e simples como as pombas. As serpentes não são tolas, elas são espertas, elas são astutas, elas não se arriscam de forma desnecessária. E o Senhor Jesus, de forma interessante, usa as serpentes como um exemplo de prudência. Elas têm uma certa sabedoria. A gente deve ser como elas. E as pombas são usadas aqui como um símbolo de fé. Elas representam fé, inocência. Por que o Senhor Jesus une prudência com simplicidade? Sabedoria com fé. Por quê? Porque prudência sem fé facilmente se torna medo, porque a gente fica querendo ser muito prudente e cuidadoso, e sem fé a gente fica com medo. Agora, fé sem prudência acaba se tornando ingenuidade, e a gente se arrisca de forma desnecessária. Por isso que Jesus junta essas duas coisas, só o Espírito Santo pode fazer isso. Parece impossível ter essas duas coisas juntas, e é por isso que a gente precisa orar tanto. A gente quer ser prudente, mas se a gente não tem fé, a gente vai ficar calado, não vai abrir a nossa boca. E fé sem prudência, mas nos fazer ingênuos. Muito bem, eu quero usar um outro exemplo. Eu quero usar um exemplo de um outro cristão, na mesma época de Agostinho, que eu acho que ele ilustra o que é ser prudente e simples ao mesmo tempo. Atanásio foi perseguido várias vezes, chegou perto da morte várias vezes. Teve uma vez que ele estava no Rio Nilo, num barco, e estava fugindo ali no barco, e veio um outro barco atrás dele, cheio de soldado romano, guardas romanos, indo atrás, porque eles foram enviados para pegar, matar, prender Atanásio. E na época não tinha fotografia, ninguém sabia qual era a aparência de Atanásio. Então vem esse outro barco com os soldados, Atanásio percebe, ele começa a andar em outra direção, mas mesmo assim, o barco chega perto. E os guardas romanos, que foram enviados para prender, matar Atanásio, não sabem como é que ele é, pergunta para Atanásio: você sabe aonde que o Atanásio está? E a resposta do Atanásio: ele não está longe daqui. E continuou, e escapou. Prudência e fé. É verdade, ele não estava longe. Mas não precisa falar mais do que o
necessário. Ele foi prudente como a serpente, simples como a pomba. A gente não precisa ofender as pessoas desnecessariamente. Alguns cristãos agem sem sabedoria e pegam assuntos que são secundários, terciários, e entram em conflitos desnecessários, e a gente perde o que é principal, especialmente em conversas com não cristãos. A gente não deve fazer isso. Você está numa conversa com um não cristão, a pessoa não é crente, não tem o Espírito Santo, ela falou 10 coisas que não são sábias e verdadeiras. Você não precisa corrigir tudo naquele momento. Isso não é sábio. Conduz a conversa para Cristo, para a fé, para as coisas espirituais. Então, se a pessoa tem uma opinião diferente do que a sua sobre o uso da bebida, e de brinco, e de festa junina, e de política, e de pandemia, um não crente que não conhece o Senhor não se perde nisso. Sabedoria em simplicidade. Não ofender a pessoa desnecessariamente, a pessoa está indo para o inferno, ela está perdida. Você quer convencer ela de algo que agora não é o mais importante. Pede sabedoria, conduz a conversa para a cruz, para Cristo. Às vezes a gente entra em situações que não são sábias. Não evite o conflito necessário. Isso é covardia. Agora, evite o conflito desnecessário. Isso é sabedoria. E é isso que o Senhor Jesus está mostrando para a gente aqui. Versículo 16, sejam sábios. Versículo 17, vocês vão sofrer. Versículo 18, testemunhem de mim. É o que ele fala no versículo 18. Por minha causa, vocês serão levados à presença de governadores e de reis, para lhes servir de testemunho a eles e aos gentios. Então, a hora de se calar e a hora de falar. E quando o Senhor nos chama a testemunhar, o nome dele é hora de falar, não é hora da gente ficar em silêncio. Agora Jesus está explicando um dos propósitos dele com a perseguição. Olha o que aparece no meio do versículo 18. Para que propósito? Que vocês são levados à presença de governadores e reis. Para lhe servir de testemunho. Então, a perseguição funciona como a mão de Deus pegando a semente da palavra e espalhando em solo novo. E quantas vezes a igreja cresceu por causa da perseguição? O Senhor espalhou a mensagem do Evangelho através da perseguição. Esse é um dos propósitos de Deus. Então, primeiro, o propósito de Satanás com a perseguição é tirar a nossa fé. Segundo, o propósito do mundo com a perseguição é tirar a nossa vida. Agora, o propósito de Deus com a perseguição é aumentar, purificar nossa fé e dar vida, levar o evangelho da vida. E agora, olha o que Jesus faz. Jesus, ele promete dar o que ele chamou a gente a ter. Olha o versículo 19. Ele dá a sabedoria que ele falou para a gente ter. E quando entregarem vocês, não se preocupem quanto a como ou o que irão falar, porque naquela hora lhes será concedido o que vocês dirão. Afinal, não são vocês que estão falando, mas o Espírito do Pai de vocês é quem fala por meio de vocês. Olha o que Jesus está dizendo. Vocês são as cordas vocais de Deus. Deus fala através de nós. Esse é o tipo do versículo que faz a gente temer e tremer. Deus fala através de nós. Chama as pessoas a se arrependerem e crerem. Essa promessa não só dá alívio ao nosso temor. Ela cria temor no nosso coração. Mas o temor a Deus, não temor aos homens. Jesus está prometendo, confiem em mim, o Espírito vai estar com vocês e dá sabedoria a vocês. Agora, eu quero fazer um pequeno esclarecimento, porque esse versículo, às vezes, ele é usado
para defender a ideia que ninguém deve se preparar para ensinar na escola dominical ou pregar. Funciona mais ou menos assim: ô meu irmão, fica tranquilo, não se preocupe quanto ao que você vai falar, porque naquela hora vai ser concedido a você o que você dirá. Esse não é o contexto de Jesus. Jesus não está falando de escola dominical ou do sermão no domingo. Não se preparar não é ser mais espiritual. Não se preparar é ser mais preguiçoso. Não é esse o contexto que Jesus está falando aqui nesse versículo. É claro que tem ocasiões que a gente não consegue se preparar, não dá tempo, necessidades surgem, imprevistos, o Senhor dá graça, mas não é esse o contexto dessa passagem. Existe uma diferença entre confiar na graça e abusar da graça de Deus. E olha o que Jesus vai fazer agora. Ele já tinha falado que a gente ia ser perseguido pelo governo, a gente ia ser perseguido pelos religiosos, versículo 17, sinagogas e governadores e reis, mas a situação é ainda pior, é ainda mais dura. Olha o versículo 21. A perseguição acontece dentro de casa, dentro da própria família. 21. Um irmão entregará à morte outro irmão, e o pai entregará o filho. Haverá filhos que se levantarão contra os seus pais e os matarão. Os laços mais fortes nesse mundo, que são os laços familiares, irmãos, pais e filhos, eles são rompidos por causa do ódio a Cristo. É isso que Jesus está falando. E essa é a perseguição mais dolorosa de todas. Porque quanto mais próximo de nós, mais dói esse rompimento. E essa é exatamente a realidade dos nossos irmãos no mundo muçulmano. Hoje, eles são expulsos de casa, perdem tudo. Acontece aqui no Brasil também, por causa da fé deles em Cristo. Porque Cristo vale mais do que a própria vida. Eles perdem tudo. Versículo 22. Todos odiarão vocês por causa do meu nome. A causa do ódio aqui é Cristo. É por causa da nossa associação com o Senhor Jesus. Se a gente fica quieto e se esconde, não tem problema. Mas quando fica claro que a gente está testemunhando em nome do nosso Rei, que nós somos enviados como mensageiros, aí os problemas surgem. E Jesus agora entra com mais uma promessa para encorajar a gente. Versículo 22. Uma promessa e um chamado. Aquele porém que ficar firme até o fim, esse será salvo. Esse será salvo. Jesus sabe que as razões para a gente desistir são enormes. Então ele mostra que as razões para a gente não desistir são ainda maiores, infinitamente maiores. Porque aqueles que não desistem e perseveram até o fim, esses serão salvos. E ser salvo não é só ser salvo do julgamento. É isso também, mas é mais do que isso. Ser salvo é ter Deus. É viver com Deus, com o Rei para sempre. Isso é ser salvo. Um mundo de amor perfeito, alegria eterna na presença do Rei. Agora, você está aqui, você ouve, pensa nas histórias de perseguição, tudo que os crentes tiveram que sofrer ao longo da história, e dá vontade da gente chorar igual Agostinho. A gente fica na dúvida, e se fosse comigo, o que eu faria? Como que eu responderia se eu também fosse perseguido? Eu aguentaria tanto sofrimento por causa de Jesus? A gente ouve a história dos cristãos, primeiro século. Eles estão indo para a arena, ou para serem comidos por leões, ou amarrados e queimados. E eles vão para a arena cantando hinos de louvor. Você ouve isso, você fala: será que eu também faria isso? Ou será que eu negaria o nome do Senhor? A gente fica inseguro. O que Jesus exige
Ele dá. O que ele dá. Ele chama a gente a olhar para a ameaça da perseguição junto com a promessa da preservação. O Senhor Jesus promete preservar você até o fim. 1 Coríntios 10, 13. Não sobreveio a vocês nenhuma tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel. Deus é fiel. Ele não permitirá que vocês sejam tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. O Senhor promete, dá graça para a gente até o fim. Ele está certo, o apóstolo Paulo diz. O Senhor dá para a gente a certeza que Ele vai completar a obra dele, a obra que Ele começou. Ele vai terminar. E agora o Senhor Jesus entra no segundo bloco, expectativa e estratégia. Estratégia e expectativa. Olha o versículo 23. O Senhor dá estratégia, em alguns casos, o que a gente tem que fazer? Quando, porém, perseguirem vocês numa cidade, fujam para outra. Por quê? Porque em verdade lhes digo que não terão percorrido as cidades de Israel até que venha o Filho do Homem. Então sejam sábios, se precisar, fujam para outra cidade, mas não parem de pregar no meu nome. Existe um senso de urgência aqui. Fujam para outra cidade, mas continuem pregando Cristo e Ele crucificado. Não fiquem paralisados com a oposição. Jesus dá esse senso de urgência para a gente espalhar o nome do Senhor Jesus em toda a terra, até a volta dele. Então a estratégia é, fuja se necessário, mas pregue sempre. A gente pode escapar do perigo, mas a gente nunca deve escapar do nosso dever. Então, se o dever chama a gente a correr perigo, a gente corre perigo. Se o dever chama a gente a proteger a igreja e a família, a gente protege. E a gente não foge, a gente fica. Agora, o Senhor Jesus ajusta ainda mais a nossa expectativa. O versículo 24, no 23 ele falou da estratégia, no 24 ele fala da nossa expectativa. O discípulo não está acima do seu mestre, nem o servo está acima do seu Senhor. Basta ao discípulo ser como seu mestre e ao servo ser como o seu Senhor. Se chamaram o dono da casa de Belzebu, chamaram Cristo de Satanás. O rei da glória foi chamado de Satanás. Qual que deve ser a nossa expectativa, os membros da casa? Se Jesus, tendo o coração perfeito, um ensino perfeito, foi maltratado, atacado, se ele ensinou a verdade de forma perfeita e pregaram ele numa cruz, cuspiram e crucificaram o Filho de Deus, sem ele nunca ter pecado contra ninguém, imagina o que vai acontecer com a gente, com o nosso pecado e o nosso ensino imperfeito. A gente tem que ser realista. O Senhor Jesus dá uma expectativa realista, povo de Deus. Seguir a Cristo é perigoso. É perigoso. Talvez não tanto no Brasil ainda, mas é perigoso. Se os profetas foram atacados e rejeitados, se Jesus foi atacado e rejeitado, se os apóstolos foram atacados e rejeitados, o que leva a gente a crer que com a gente, se a gente for fiel, vai ser diferente? Então Jesus está ajustando a expectativa. Sucesso não é o mundo nos amar. Isso não é sucesso. Sucesso é a gente amar o mundo perdido, ir até eles e falar de Cristo. Isso é sucesso. A gente ser fiel, independente da resposta que as pessoas dão à nossa mensagem. A gente quer que elas respondam e venham a Cristo. Mas sucesso não é amor do mundo a nós. Na verdade, eu digo para vocês que se você for rejeitado várias vezes, você está sendo rejeitado porque você está sendo fiel. A causa da rejeição é exatamente porque a sua mensagem é pura e limpa, mesmo que você fale com todo o amor do mundo. Ser perseguido e rejeitado é um sinal de confirmação no seu coração de que você está sendo fiel.
A gente sempre tem que crescer em santidade e conhecimento. Claro, sim, amém, amém. Mas não fique surpreso quando você for rejeitado por causa da sua associação com o rei. O que fizeram com o rei, também vão fazer com os mensageiros dele. Então, ame as pessoas. Fale de Cristo para as pessoas no seu trabalho, onde você está, na sua casa. E você entrega os resultados a Deus. E agora, a gente chega nesse ponto do ensino de Jesus, tudo que a gente está ouvindo sobre perseguição. E o quadro que Jesus está pintando é um quadro escuro, difícil, cores negras. Ele fala de ovelhas, fala que você é uma ovelha indefesa indo para o meio de lobos. Ele fala que você vai ser julgado injustamente. Você vai apanhar, ser preso. Dentro da sua casa podem rejeitar você. Ele fala que a gente vai ser perseguido, até morto. A gente ouve essas palavras e a gente pensa, Senhor, quem é capaz de aguentar isso? A gente fica com medo, e se for eu? E se eles vierem atrás de mim? E se eu tiver que falar a verdade na hora e eu ficar com medo? A gente fica com medo. E Jesus sabe o que se passa no nosso coração. A prova disso é, olha como ele termina esse trecho. Olha o versículo 26. Ele começa falando, portanto, não tenham medo deles. Olha o versículo 28. Olha como começa o versículo 28. Não temam os que matam o corpo. E olha o versículo 31. Portanto, não temam. 3 vezes. Ele termina essa pregação sobre perseguição, dizendo, não tenham medo, não tenham medo, não tenham medo. Por quê? Porque Jesus sabe que a gente tem medo. Ele sabe que a gente é pó. Ele é o Rei Todo-Poderoso. A gente não. A gente fica com medo. O Senhor Jesus conhece o nosso coração. E por isso que ele fala, não tenham medo, não tenham medo. Não tenham medo. E dá 3 razões para a gente não ter medo. 3 razões. Espere por perigo e perseguição, mas ele dá esperança para a gente. Pavor e amor juntos. Primeira razão para a gente não ter medo. A primeira razão é que a verdade vai sempre reinar. A verdade vai sempre reinar. 26. Portanto, não tenham medo deles, pois não há nada encoberto que não venha a ser revelado, nem oculto que não venha a ser conhecido. O que eu lhes digo às escuras, o que eu estou ensinando para vocês aqui, repitam em plena luz, repitam a plena luz. E o que é dito para vocês ao pé do ouvido, proclamem dos telhados, é o púlpito da época, subam nos telhados e proclamem para a voz de vocês espalhar sobre tudo e todos, e as pessoas ouvirem da graça e do poder de Deus. O Evangelho não é um segredo para ser escondido, ele é uma verdade para ser espalhada. Ele é o Senhor e a verdade dele vai sempre reinar. Então a gente não precisa ter medo. A gente sabe o que vai acontecer no final. A gente sabe que no final da história, Deus vai revelar tudo que está escondido. Tudo que os homens hoje escondem. Tudo que está oculto. Vai ficar claro como o sol do meio-dia. Se a gente já sabe o final da história, isso dá coragem para a gente, agora, já declarar esse final. Porque a gente sabe como termina toda a história. A gente não deve ficar com vergonha de proclamar o poder do nosso rei, de vencer a morte e vencer o mal. A gente não deve ficar com vergonha de oferecer a graça para as pessoas e alertar as pessoas do que acontece com aqueles que rejeitam essa graça. Não se envergonhe do Evangelho, porque ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho. A justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé. Como está escrito, o justo viverá por fé. Ele proclama como mensageiro do rei. Essa é a razão número 1, a verdade vai sempre reinar. A razão número 2 é que o inferno vai sempre existir. O inferno vai sempre existir. No versículo 28. Não temam os que matam o corpo, os perseguidores. Não temam a eles.
mas não podem matar a alma. Pelo contrário, temam aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo. E só Deus tem o poder para fazer perecer a alma e o corpo no inferno. Então, olha o que Jesus está dizendo aqui. Ele está falando, troquem o temor dos homens pelo temor a Deus. Troquem de medo, troquem de temor. Coloquem o temor de vocês no lugar certo. Não os homens, não tem poder para fazer muita coisa, mas temam a Deus. Provérbios 29, 25 diz, quem teme o homem cai em armadilhas. Quem teme os homens cai em armadilha, mas aquele que confia no Senhor, esse está seguro. O máximo que os lobos podem fazer com a gente é matar a gente. Esse é o máximo. Matar nosso corpo aqui. Mas Deus tem poder para enviar as pessoas para um lugar de tormento eterno, reservado para aqueles que não amam a Cristo. Meditar nessa verdade dá coragem para a gente. Dá coragem. Espanta o medo. Os homens parecem tão poderosos, fortes. Parece que eles podem fazer muita coisa contra a gente, mas eles não podem. O máximo que eles fazem com os cristãos é enviar eles para o céu mais rápido. Você já pensou nisso? Eles adiantam a eternidade para os mensageiros do rei. Esse é o máximo que eles podem fazer, o máximo. Eu estava pensando em João Batista. Às vezes a gente ouve a história de João Batista. Pô, João Batista, tão jovem, pregou a verdade, denunciou o pecado de forma ousada, falou para as pessoas se arrependerem e virem a Cristo, e olha o resultado: preso, morto, temeu a Deus. Olha o que aconteceu. Um absurdo o que aconteceu com ele. Mas para para pensar. Aonde que está João Batista? Faz 2000 anos. Faz 2000 anos que João Batista está diante da glória do rei dele. 2000 anos que ele não sabe o que é pecar. Faz 2000 anos que João Batista está adorando o Senhor como os anjos, com um coração puro, santo. 2000 anos adorando o Senhor. Não é para a gente ter pena de João Batista. Sabe quem que a gente tem que lamentar? O ímpio que cortou a cabeça de João Batista. Faz 2000 anos que esse homem sofre sem parar. Sofrimento e dor. Que a cada dia que passa só piora e nunca vai terminar, nunca. Vão passar 1 bilhão de anos, mais 1 bilhão de anos, ele vai estar sofrendo mais e mais, sem nenhuma esperança. É sobre os ímpios que a gente tem que lamentar, não os nossos irmãos que foram fiéis até o fim. João Batista está experimentando uma alegria, faz 2000 anos, uma alegria. Que a pessoa mais alegre desse mundo é como se fosse um pinguinho. Pega a pessoa mais alegre desse mundo. Isso é um pingo, uma gotinha de água, perto do oceano que João Batista está nadando há tanto tempo. A gente tem que lamentar o estado daqueles que não estão em Cristo. E proclamar a mensagem do Rei. Deus é o Criador, Ele criou você e nós pecamos contra Ele. Ele oferece hoje perdão em Cristo. Confesse o seu pecado, creia no Rei, você será perdoado. A realidade do céu e do inferno são lembretes poderosos que ajustam o nosso coração para a gente saber aonde que tem que estar o nosso temor, não nos homens, em Deus. Terceira razão. Primeira razão é a verdade vai sempre reinar. Segunda razão, para a gente não ter medo, o inferno vai sempre existir. A terceira razão, para você não ter medo, é que o seu Deus nunca vai deixar você. Nunca. Nós combatemos o pavor com o amor.
Nós combatemos o pavor aos homens com o amor de Deus. Olha o versículo 29. Não se vendem 2 pardais por uma moedinha, 1 centavo. Entretanto, nenhum deles cairá no chão sem o consentimento do Pai de vocês. E quanto a vocês, até os cabelos da cabeça de vocês estão todos contados. Cada detalhe da nossa vida o Senhor governa. Portanto, não temam. Vocês valem bem mais do que muitos pardais. Vocês sabem, não existe coincidência. Existe providência, onipotência divina, protegendo, governando a sua vida. Amor soberano, guardando e cuidando de cada um de nós. Até seus fios de cabelo e as batidas do seu coração. Nem um pardalzinho cai no chão sem que Deus deixe. E se um pardal que custa 1 centavo, Deus se importa com ele, imagina o povo dele, comprado com o sangue de Cristo. Vale muito mais do que os pássaros. Então a gente não deve temer, a gente está em boas mãos. O amor de Deus não é medido de acordo com a perseguição. O amor de Deus não varia, o amor de Deus por você não varia dependendo das suas boas obras. O amor de Deus por cada um de vocês que pertencem a Cristo, o amor de Deus, ele nunca aumenta. O amor de Deus nunca aumenta. Ele nunca aumenta, porque ele já é o máximo possível. O amor divino, o amor perfeito. Nem perseguição, nem a morte pode afetar o amor de Deus por nós. Então, se o Senhor, no amor dele, escolhe trazer perseguição à nossa vida, ele está fazendo isso porque isso vai trazer mais glória ao nome dele, vai salvar outras ovelhas dos lobos, vai aumentar a beleza da igreja, vai preparar a nossa alma para se encontrar com o nosso Rei. A gente tem muitas razões para ficar com medo e abandonar o Senhor, mas as razões para a gente permanecer fiel são ainda maiores, infinitamente maiores. É o que o Senhor Jesus está mostrando aqui. Agora, uma outra tentação, além do medo, é a tentação da gente ficar amargo com as pessoas que nos perseguem. Infelizmente, isso às vezes acontece até dentro da igreja, né? A gente fica amargo porque, de alguma maneira, a gente se vê perseguido por alguém. E se a gente, no mundo, é perseguido, injustiçado pelas pessoas, uma tentação é a gente ficar amargo com as pessoas. A alegria em Cristo é sugada e a gente perde o desejo de que outras pessoas, outros rebeldes como nós, venham também a Cristo. Eu quero propor para vocês aqui, para todos nós, a prática de Agostinho. De novo, eu falei de Agostinho quando ele foi chamado para o ministério. Eu quero colocar para vocês aqui o que Agostinho fez no leito de morte dele. Então, Agostinho está lá, a cidade está sendo invadida. Perguntam para ele: Agostinho, será que a gente deve fugir? Está sendo invadida. Onde eles passam é uma nuvem de destruição. Eles passam roubando e matando todo mundo. Agostinho, será que a gente deve fugir? Agostinho diz: não, a gente vai ficar. E Agostinho ora, até que ele fica bem doente, febre super alta. Ele está ali no leito de morte. E ele sabe, o Senhor está me chamando. É a hora de eu ir. E olha o que Agostinho faz. Ele pede para os amigos dele escreverem 4 salmos de Davi para ele meditar. 4 salmos de Davi. Os 4 salmos sobre arrependimento e pedido de perdão a Deus. Olha isso. Olha o que ele faz. Ele quer se preparar para se encontrar com o rei e guardar o coração dele da amargura, lembrando ele quanto que ele tem que se arrepender e quanto que ele tem que pedir perdão a Deus. Ele pediu para os amigos um favor: não venham me visitar muito, venham me visitar só na hora das refeições. Eu quero gastar mais tempo orando
ao meu Deus. Pedir perdão pelos nossos próprios pecados e orar guarda o nosso coração da raiva e da amargura daqueles que eventualmente nos perseguem. O Senhor Jesus falou para a gente orar pelos que nos perseguem e abençoar eles. Isso é impossível, impossível. Senhor Jesus, como? Só se a gente tiver o nosso coração constantemente derretido pela graça de Deus. Senão, a gente vai ficar amargo, com raiva. O calor do Evangelho precisa derreter o tempo todo a nossa dureza. E eu quero terminar com as 2 maiores motivações para você não ficar quieto. E como mensageiro, uma mensageira do Rei, proclamar Cristo. A segunda melhor motivação é a igreja. É o povo que Deus escolheu salvar. Essa é a segunda melhor motivação. Olha o que o apóstolo Paulo disse. Ele falou, em 2 Timóteo, no final da vida dele, está preso, acorrentado, sabe que vai morrer. Olha o que ele diz. Tudo suporto por causa dos eleitos, para que também eles obtenham a salvação, que está em Cristo Jesus, com a glória eterna. Eu suporto tudo, pela igreja eu morro se precisar, mas eu quero que eles também venham comigo para adorar o Senhor para sempre, para sempre. Deus tem os seus eleitos, eles estão no meio dos lobos, a gente tem que ir até os lobos, para que o Senhor use a gente para trazer as ovelhas, para se protegerem nos braços do pastor. Que honra é a gente ser usado na vida de alguém, para que ela venha até Cristo. Tem honra maior. Mas essa honra tem um custo. E se a gente for fazer isso, a gente vai sofrer injustiça, maltrato, perseguição. Alguns de nós terão que sofrer e se arriscar para que essas ovelhas cheguem até o Senhor. Mas vale a pena, porque a igreja é a única entidade nesse mundo que vai durar para sempre. Os nossos laços familiares vão mudar. Até os casamentos são importantes. Todos os casamentos temporários. A igreja vai durar para sempre, sempre. Pelos eleitos. Vale a pena a gente dar a nossa vida. Mas arriscar a vida pela noiva de Cristo é a segunda melhor motivação. A primeira melhor motivação para a gente falar do Rei é o próprio noivo, é o Senhor Jesus. Ele tem uma glória infinita. A glória, a honra de Jesus é infinita. Ele é digno de ser adorado, obedecido e confiado. E bilhões de pessoas vivem como se ele não fosse importante, como se ele não fosse maravilhoso, como se ele não fosse a pessoa mais gloriosa do universo. E isso não está certo. Isso não está certo. Ele tem que ser adorado. Ele é o Rei. A maior motivação para a gente falar de Cristo é que esse outro rebelde, como a gente era rebelde, se curve, se prostre diante do Rei e adore a Ele. A noiva não pode ficar quieta enquanto o noivo é desprezado pelo mundo que Ele criou para a glória dEle. Essa é a maior motivação para cada um de nós. Enfrentar a perseguição se for necessário, mas falar do Senhor Jesus. A gente precisa amar a Cristo e amar as pessoas o suficiente para falar a verdade em amor. Agora, se nós quisermos viver piedosamente, defendendo o Evangelho, a gente vai ser perseguido. Satanás, de uma forma ou de outra, ele vai enviar perseguição, mas a gente não precisa ter medo. A gente não precisa ter medo. Primeiro, porque a verdade vai sempre reinar. Segundo, porque o inferno vai existir para sempre. E Deus tem poder para enviar as pessoas lá, não os homens. E terceiro, porque Deus nunca vai nos deixar. A promessa que a gente tem do Rei é a seguinte: eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra
ela. Amém. Vamos orar. Senhor, a gente quer pedir que o Senhor tenha misericórdia de nós, o teu povo. Quantas vezes a gente luta contra o medo da gente falar a verdade, o medo da gente se pronunciar e agradar o Senhor, mesmo que isso precise desagradar os homens. A gente quer pedir, Pai, que o Senhor nos dê uma fé suficiente, que a gente possa se arriscar pelo nome do Senhor Jesus. A gente quer também, Pai, lembrar os nossos irmãos perseguidos ao redor do mundo, os milhões e milhões de filhos teus que amam o Senhor como a gente ama o Senhor, mas o tempo todo estão em situação de perigo. Senhor, a gente quer pedir que o Senhor tenha misericórdia também deles e que o Senhor dê essa coragem santa deles ficarem firmes até o fim, que eles se lembrem das palavras do Senhor. Aqueles que ficarem firmes até o fim, esse será salvo. Senhor, nos dê essa ousadia santa aqui na igreja, e a gente não sabe o que o Senhor tem preparado nos teus decretos para a gente enfrentar no tempo que nos resta aqui, antes da gente estar com o Senhor. Mas enche o nosso coração de temor do Senhor e não temor dos homens. Espírito Santo bendito, esse é o nosso pedido para a glória do nosso Rei Jesus. Amém. Amém.